Olá, querido amigo, querida amiga da Rádio Novo Tempo de Curitiba, 106,5 FM. Está no ar mais um programa Na Palavra, o curso bíblico interativo da sua tarde de sábado. Estamos dando continuidade a essa série especial Céu ou Inferno, e o tema de hoje é Santificação na Bíblia. Jesus morreu pela salvação de todos, mas nem todos serão salvos, apenas aqueles que creem nele e o aceitam como Salvador e Senhor de sua vida, apoiando-se e permanecendo nele como a única esperança de salvação. Assim, sua graça não apenas nos perdoa, mas nos capacita para uma vida nova. Nesta lição, nós veremos como viver essa nova vida. Eu sou o pastor Denis Barcelo e em todo momento, em todo lugar, você ligado na palavra. Querido amigo, querida amiga, sejam todos muito bem-vindos. Vocês que estão nos acompanhando através das ondas da rádio, aqui a Rádio Novo Tempo de Curitiba, 106,5 FM, e você que está conosco conectado através do nosso canal no YouTube. É uma alegria ter a sua companhia, mas além da sua companhia, hoje nós temos a alegria de ter conosco o pastor Mike. Pastor Mike, seja bem-vindo, amigo. Que alegria ter você conosco. Dê o seu alô, mande seu abraço para os nossos amigos, ouvintes, telespectadores. Fique à vontade nesse momento inicial, querido. Que bênção. Querido pastor Denis, quero agradecer, já. Quero agradecer pelo convite, né? Bom dia aos nossos ouvintes, né? No momento que esteja nos acompanhando, assistindo neste momento. Bom dia, boa tarde. É uma alegria, né? Estar juntamente contigo neste momento, para que assim possamos compartilhar a palavra de Deus. Maravilha, Mike. Para que os nossos ouvintes e telespectadores possam te conhecer um pouquinho mais, né? O seu nome, Mike Cameus, então aqueles que estão ouvindo já percebem que não é um nome muito comum aqui no Brasil, então a gente entende que você é de uma outra naturalidade, o outro né? lado do continente, você, do caminho. Você nasceu aonde, Mike? Eu nasci no Haiti, né? Nasci no Haiti, fiz adolescência no Haiti, e no auge da adolescência vim aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, onde passei a maior parte dos tempos morando em Sorocaba, terminando o ensino médio, depois o período da faculdade. Então você veio com a sua família para cá, você tinha quantos anos? Na verdade, o primeiro que veio aqui foi o meu pai. Certo. Meu pai, ele veio aqui em 2011. Certo. Meu pai, ele sempre amou o Brasil, né? Sempre amou o Brasil. Então, em 2011 ele veio para cá em busca de uma vida melhor. E 2014, após aquela Copa lá, meu pai acabou ingressando junto com a família junto aqui. 2014. 2014. E você já vem de uma família cristã ali, e depois você sentiu o desejo, então, de cursar teologia. Aí você estudou teologia, se formou. Hoje você é um pastor, serve a Deus. Amém. Aqui na nossa Associação Central Paranaense, né, toda a região aqui do centro do Paraná. E hoje você está atuando como pastor em que área? Na área do evangelismo. Na área do evangelismo. Formando como auxiliar aqui. Até então era o pastor Sérgio, atualmente o pastor Gilmar. Muito bem. Então você, como um pastor evangelista, você também é um pastor itinerante. Então você não fica fixo cuidando de uma igreja ou de uma comunidade. Não. Você fica um determinado período em alguma região. Exatamente. E ali você auxilia na pregação do evangelho, ali você auxilia em estudos bíblicos. Estudos, visitações pastorais, porque aqui na nossa associação nós temos, né, aproximado 43 distritos, né? Então a área do evangelismo especificamente atende onde melhor sentimos a necessidade, né, de poder apoiar, motivar os membros, treinar, dar estudos, visitas pastorais e auxiliar também na conversão de novas pessoas para o reino, né? Maravilha. Agora que você já conheceu um pouquinho sobre o nosso convidado de hoje, o pastor Mike, agora nós vamos então adentrar ao estudo da lição
desse sábado à tarde. Lembrando que se você ainda não pediu a sua revista Céu e Inferno, mande uma mensagem aqui no WhatsApp da rádio 41996320468 e peça gratuitamente. Mande uma mensagem: eu quero essa revista, pastor, Céu e Inferno, e nós vamos ter a alegria de encaminhar para você e vai chegar na sua casa sem custo nenhum, porque os anjos da esperança já pagaram a conta. Inclusive, se você ainda não é um anjo da esperança e deseja fazer parte desse movimento que compartilha essa mensagem de amor e esperança a todo mundo, você pode fazer parte. Também envie uma mensagem aqui dizendo: eu quero ser anjo. E aí nós vamos te orientar como que você pode fazer para ser anjo. E lembrando também, se você deseja fazer um estudo bíblico através do WhatsApp, você que tem o WhatsApp, você que tem o seu celular, seu smartphone, e você deseja também fazer um estudo bíblico com a Esperança, isso mesmo, você pode mandar uma mensagem direto para a Esperança, 12 98200 0062. Você manda uma mensagem: Olá, Esperança, e ela vai te enviar um menu com diversos temas na área da saúde, na área da educação, na área da família, na área financeira, na área espiritual, e você vai poder fazer todos os estudos e então aprofundar o seu conhecimento nas Sagradas Escrituras e descobrir cada vez mais o plano de Deus para a sua vida. Então não perca essa oportunidade. Nós vamos orar e vamos adentrar então ao estudo dessa tarde. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, eterno Pai, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos concede nesse sábado de podermos estar na Tua presença. Amém. E também podemos nos conectar agora com os nossos ouvintes, telespectadores, com os nossos amigos da Rádio Novo Tempo de Curitiba, para estudarmos a Tua palavra. Que o Senhor nos ilumine através do Teu Santo Espírito e que possamos, Senhor Deus, não apenas compreender a Tua palavra, mas temos o desejo e a motivação para viver a Tua palavra. Sim, Pai. É o que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Amém. Mike, então o tema de hoje é a santificação na Bíblia. Uhum. E a primeira pergunta é a seguinte: qual é a vontade de Deus para nós? De acordo com as Sagradas Escrituras, qual é a vontade de Deus para nós? Eu diria que a vontade de Deus para a nossa vida, de forma primordial, primeiro é que sejamos salvos, né? Como nós temos a passagem central, João 3,16, né? Que diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todos que nele creiam não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Então, a vontade primária de Deus para todo ser humano, para mim, para todos aqueles que estão nos assistindo, É nos é salvar. que primeiro que sejamos salvos através dele. Mas, a partir do momento que nós somos salvos em Cristo Jesus, o livro de 1 Tessalonicenses, por exemplo, 4, versículo 13, mostra um procedimento que acontece. E esse procedimento que é o tema de hoje, que nós chamamos da santificação. Esse procedimento da santificação é onde nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, e a partir desse momento passamos a ter um crescimento juntamente com Ele. Você pode perceber que, tanto aos nossos ouvintes quanto a nós que estamos aqui, nós não somos a mesma pessoa daquela que nós fomos quando conhecemos a Cristo Jesus. Obviamente, quando conhecemos a Cristo Jesus, houve situações que com o tempo a gente foi deixando, quem sabe às vezes algum vício, quem sabe às vezes é um temperamento. Então a santificação é o procedimento de crescimento em Cristo Jesus, onde conforme o tempo for passando, ele vai moldando o nosso caráter, nos tirando do pecado, transformando o nosso caráter e nos tornando cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Olha que isso não é a perfeição, né? Obviamente a perfeição é uma coisa que a gente vai alcançar somente no céu, né? Na eternidade. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra e Cristo não voltar, temos esse procedimento de crescimento em Cristo, nos assemelhando cada dia mais perto dele. Que legal. Você comentou aí no início essa questão do processo de salvação, né? Então, a primeira vontade de Deus é nos salvar, mas quando nós pensamos na salvação,
De acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que nós cremos à luz da palavra, nós não cremos que uma vez salvo, é salvo para sempre. Então é nesse contexto que entendemos que entra então a santificação, que é Exatamente. onde vai ser um processo ou um chamado de Deus para a nossa vida, para que a gente possa viver uma vida de pureza, uma vida moralmente íntegra, porque nós entendemos que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e a palavra de Deus diz que a partir desse momento, todo aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Então o batismo faz parte desse processo de salvação. Nós cremos que a pessoa, quando ela é batizada, ela está morrendo para a velha vida e renascendo para uma nova vida, né, em Cristo Jesus. Assim sendo, então, pastor Mike, nós compreendemos que um nascimento, assim como uma criança nasce, agora ela vai aprender a viver essa vida. Sim. Porque até então ela não vivia essa vida. Então, para isso precisa de orientação, né? Conforme o crescimento, precisa de orientação certa, né? E esse ponto interessante, pastor Denis, que mencionou, é muito interessante que a salvação não é igual um objeto que a gente vai no shopping e compra e pertence para todo sempre, né? Até o momento que viemos a descartar esse objeto. Muito pelo contrário, a salvação é dada por Deus, nós a aceitamos e, portanto, é importante mencionar que a santificação não é o que dá salvação para a pessoa. A pessoa que está no procedimento da santificação é alguém que já foi salvo por Cristo Jesus, né? Então a salvação já ocorreu e a santificação é a confirmação diária de que essa salvação que já ocorreu na minha vida continua sendo presente. Muito bem. E dentro dessa primeira pergunta ainda, até dentro da própria revista aqui, da própria lição, muitos justificam no texto, lá em Romanos, capítulo 6, verso 14 e 15, que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E muitos confundem essa questão, lei, graça, salvação, santificação, tentando alegar que por não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça, eles tentam alegar que já não precisamos mais, então, obedecer à lei, não precisamos guardar os 10 mandamentos. Mas quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que é o contrário a isso. Porque se nesse processo de salvação e santificação é necessário na nossa vida para que a gente entre na glorificação, a obediência ela faz parte dentro desse processo de santidade. Né? Então, a gente observa que a própria Bíblia fala, em Romanos mesmo, né, que a lei ela é santa, justa, que a lei é perfeita, que a lei é boa. Né? O salmista, lá no Salmo 111, verso 7 e 8, diz que a lei é eterna e ela é eterna para sempre. Então, em cima desse contexto, é muito importante a gente esclarecer um pouquinho sobre isso para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, que uma coisa não anula a outra, né? De jeito nenhum. Inclusive, a própria Bíblia fala isso. Jesus mesmo disse isso em Mateus, né? Que ele não veio, né, inclusive, para abolir, anular a lei. Nós sempre, pastor Denis, é bom que a gente que possamos lembrar de que nós sempre estivemos debaixo da graça de Deus. Sempre. Desde a fundação do mundo, na atualidade e para toda a eternidade. Sempre a graça de Deus foi presente na nossa vida. A mesma graça de Deus que hoje alcança a mim e alcança os nossos ouvintes, é a mesma graça que alcançou Abraão, que alcançou Jacó, que alcançou Isaac, que alcançou a todos ao longo da história. Então, mencionar que na atualidade já não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, quer dizer que nos tempos passados, os nossos ancestrais, se assim eu posso dizer, estiveram debaixo da lei.
E eles conseguiram a salvação pela lei. Se fosse possível conseguir a salvação pela lei, eu creio que Cristo Jesus jamais precisaria vir nesse mundo morrer por cada um de nós. O livro de Romanos, por exemplo, nos lembra, né, que o salário do pecado é a morte, né? É a morte eterna para todo sempre. Mas o dom gratuito de Deus, a graça de Deus é a salvação eterna em Cristo Jesus. Por isso que estamos estudando esse procedimento da santificação, porque a santificação também entra um ponto interessante, que é a obediência. Né? Não tem como eu ser santificado sem obedecer. Eu preciso aceitar essas mudanças internas e externas que Cristo Jesus quer fazer no meu coração, que o Espírito Santo quer trabalhar em mim. Né? O livro mesmo de 1 Tessalonicenses diz, pois é a vontade de Deus, né, que sejamos santificados. Né? Deus, ele não apenas deseja, né, mas ele determina que o seu povo seja santo, porque isso é a parte do propósito de Deus desde antes da criação. E temos versículos, né, que comprovam isso. Quando a gente olha para 1 Pedro, por exemplo, 1, 15 e 16, diz, né, sede santos, assim como eu sou santo. Então, é Deus pedindo para isso acontecer, precisa da minha obediência. Em Hebreus, por exemplo, 12, 14, diz, né, segue a paz e a santificação. Olha só a menção, mais uma vez. E o livro de Romanos, né, que já mencionamos, Romanos 12, versículo 1 e 2, diz assim, entrega do corpo à renovação da mente como culto agradável através da santificação. Né? Então você percebe que eu não posso de jeito nenhum dizer que agora estou debaixo da graça, a obediência não me pertence mais. Eu vou descartar a lei. Até porque quem nos concedeu e concede a lei é o próprio Deus. Né? E a Bíblia diz, né, Jesus conversando com seus discípulos e com as pessoas ao seu redor, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, né? Seguirão as orientações pelos quais eu estabeleci. Maravilha. Então, querido amigo, ouvinte, telespectador, é muito importante você ter essa compreensão e essa clareza em cima desse tema, para que você que tem o desejo de se preparar para a volta de Jesus, compreenda os passos necessários para que você esteja pronto quando Jesus voltar em glória nas nuvens dos céus. Se o pecado, quando nós falamos do salário do pecado é a morte, se o pecado é a independência da autoridade amorosa de Deus, por desconfiar de quem ele é e do que ele disse, a salvação é a reconciliação com Deus, a submissão à sua autoridade, voltando a confiar em quem ele é e o que ele disse por meio do arrependimento e também da confissão. Agora, dentro desse contexto, Pastor Mike, nós vamos para a segunda pergunta, e a segunda pergunta vai falar sobre qual é o agente e o instrumento divino para a santificação. Então, existe um agente, existe um instrumento para a santificação. Sim. O que a Bíblia nos diz sobre isso? Bom, até respondendo, né, começando inclusive pela palavra de Deus, livro de 2 Tessalonicenses 12, 13 diz que pela santificação do Espírito Santo, né, e fé na verdade. Então, o agente direto, não somente no processo da santificação, mas como da salvação, né, que a gente começou falando, né, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o que nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo, é o que torna o nosso coração sensível à voz da palavra de Deus. Quando começamos a estudar, talvez você que esteja nos assistindo possa se lembrar dos primeiros momentos que você teve com Deus, né? Tanto nós aqui, né? Tivemos um primeiro encontro. E pode ser que para ti tenha sido um momento mais resistível, né? Quanto à voz da palavra de Deus. E é nesse momento que entra o Espírito Santo para sensibilizar o nosso coração e nos trazer para mais perto de Cristo Jesus. E o agente direto nesse ponto é o Espírito Santo, porque é ele quem opera a transformação do nosso interior.
né? E não somente isso, também o instrumento que ele usa, a gente vai mais para frente até abordar isso, que é a verdade que é a palavra de Deus aplicada aos nossos corações. Então, o Espírito Santo, ele age por meio da palavra, mas alcançando os nossos corações a cada dia, moldando mais uma vez, eu volto a enfatizar, o nosso caráter, né? Todos nós possamos lembrar de como que Deus nos encontrou e da pessoa que somos hoje. Obviamente, nós não somos a mesma pessoa de 10, 15 anos atrás. É a obra do Espírito Santo operando em nós. Até, por exemplo, quando você vai acompanhar nas redes sociais, né? As pessoas tendem a comparar 10 anos, minha vida atual com 10 anos atrás, né? Quais são as mudanças que ocorreram nesses 10 anos? Algumas pessoas 10 anos atrás era apenas um garoto, hoje já é pai de família. 10 anos atrás era aluno da escola básica, hoje já é formado. Então aqui mostra também esse agente direto que é o Espírito Santo, como por exemplo Romanos 8,13 diz que o Espírito Santo mortifica as obras da carne. Então eu posso imaginar 10 anos atrás de coisas que o Mike praticava e hoje não pratica mais. 10 anos atrás de coisas que o pastor Lênis praticava, os nossos ouvintes, hoje eu não pratico mais. A obra do agente direto, que é o Espírito Santo. Nós temos, por exemplo, essa confirmação em Gálatas 5, né? Que mostra diretamente, na verdade, faz uma distinção, né? Das obras da carne e o fruto do com as obras, com os frutos do Espírito. E mostra um contraste, né? A pessoa que era nervoso, bravo, mas é uma pessoa pacífica, né? A pessoa rancorosa 10 anos atrás, hoje é uma pessoa bondosa, porque teve um encontro com esse agente direto, que também entra no tema geral que estamos estudando, que é o processo da santificação. E você percebe que isso é um crescimento constante, né? Conforme cada dia mais formos abrindo o nosso coração para o Espírito Santo, abrindo também os nossos ouvidos para a palavra de Deus, esse crescimento constantemente vai acontecendo e nos transformando ao caráter semelhante à de Cristo. Efésios, por exemplo, 5,26 diz, para santificar, purificando-nos com a lavagem da água pela palavra e pelo Espírito. É o agente, obviamente, direto que nos acompanha nessa trajetória da santificação. Perfeito, pastor. E é interessante a gente compreender essa ação da terceira pessoa da divindade na nossa vida. Porque antes de nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo ele age de fora para dentro. Mas depois que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, fomos batizados, nos tornamos filhos de Deus, agora o Espírito Santo vai agir de dentro para fora. Exato. Então agora é um processo de purificação e de genuína transformação na nossa vida. E esse agir, aí você citou e eu fiquei pensando aqui, né? Há 10 anos atrás, né? Há 15 anos atrás, como nós éramos e como nós somos, né? A palavra de Deus fala que o leopardo ele não pode mudar a sua cor da sua pele, né? Então é o agir do Espírito Santo na nossa vida. Agora pode surgir uma pergunta para os nossos ouvintes e telespectadores nesse momento, e de repente a pergunta seria assim: mas eu conheço cristãos, pastor Mike, que já são cristãos há 10, 20, 30 anos e eu não vi mudança. Então, eu quero dizer para você que de repente tem esse pensamento ou tem essa experiência com algum cristão, deixa eu dizer para você algo importante. Se você não tem visto mudança na vida de um cristão há 10, 20, 30 anos, o problema não está em ser cristão. O problema não está com o Espírito Santo. Está com a pessoa que não está permitindo esse agir transformador do Espírito Santo, né? Sim. Porque Deus, ele só age na vida da pessoa se ela permitir. Obviamente. É uma via de mão dupla, né? Se ela não permite, não tem como Deus agir. E é em cima desse pensamento que nós vamos para a próxima pergunta.
A santificação, ela acontece pelo esforço humano? A santificação, bom, a Bíblia já fala, né? É de Deus o querer quanto o efetuar, né? Se a gente olha no livro de Atos 26, versículo 18, fala da herança entre os santificados, né? Pela fé em Cristo Jesus. Tá falando aqui em nós, em Cristo Jesus. Então a santificação inicia pela fé, não pelo esforço humano, mas somos parte disso. Nós somos parte. E o pastor Denis, de forma impecável, trouxe um comentário recente agora, de que às vezes passa 5, 10, 15 anos e você olha para a pessoa e diz, poxa, parece que não teve nenhum crescimento, né? Nenhuma mudança. Mas também eu já tive experiências de encontrar outras pessoas nas quais as pessoas olhavam para elas e diziam, o como você mudou, o como você cresceu, desde que você aceitou a Cristo Jesus, você tem um brilho diferente. Eu já vi pessoas falando isso de outras pessoas, mostrando o quanto que essa pessoa verdadeiramente abriu, né, o seu coração para que o Espírito Santo possa trabalhar. Mas a conclusão da pergunta anterior já nos ajuda a responder essa também. Se é que a santificação acontece pelo esforço humano, creio que não. A santificação, toda a parte da salvação e crescimento vem da parte de Deus. Mas a santificação não pode acontecer sem a minha participação. É preciso que eu aceite, como também a salvação, né, para que isso aconteça na minha vida. E isso muitas vezes acontece pela obediência que já comentamos, né? Acontece pela fé, acontece pela sensibilidade de ouvir os direcionamentos de Deus e aceitar. E a fé une o pecador a Cristo Jesus. E isso ativa, né, o processo da transformação, que vai acontecendo, né, no dia a dia. O ser humano coopera, mas não cria essa santidade. Quem cria essa santidade em nós é Deus, através do Espírito Santo. Mas nós vamos permitindo que isso possa acontecer. Então, assim que eu comentei, é uma via de mão dupla. A gente já comentou isso aqui. Como também falamos da graça. Pastor Denis, já encontrei pessoas que dizem, agora eu estou debaixo da graça e posso fazer o que eu quiser. Né? O que eu quiser, Deus é misericordioso, então o que eu quiser eu posso fazer. Mas eu pergunto para vocês, uma pessoa assim está se permitindo ser alcançado pela santificação em Cristo Jesus? Obviamente não. Porque a Bíblia e a palavra de Deus não fala sobre isso. A Bíblia e a palavra de Deus diz, Deus cria a santidade, Deus quer que o seu povo seja santo, santificado, mas é preciso que nós, como agentes humanos, possamos ir também na mesma direção com o nosso Criador, Salvador e Mantenedor. E essa palavra santo também é importante a gente enfatizar para os nossos amigos que estão conectados conosco. É importante a gente enfatizar que essa palavra santo não é perfeito, não é perfeição. De jeito nenhum. A palavra santo envolve separação, né? Então, nós somos separados do pecado, nós somos separados agora das obras da carne, né? Então a gente precisa entender que santo é separado. Sim. Então é separado das coisas ruins para agora viver coisas boas. É separado das trevas para viver na luz. Sim. Né? É separado do pecado para viver em santidade. Então quando Deus fala, sede santos porque eu sou santo, Ele é o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação, e Ele é o nosso exemplo. E nesse processo de santificação, o maior desejo de Deus é agir na nossa vida através do Espírito Santo para transformar o nosso caráter à imagem e semelhança como foi na criação. Com certeza. Então nós precisamos compreender que dentro desse processo a santificação é uma obra do Espírito Santo
que nos transforma e nos capacita a viver segundo a vontade de Com Deus, certeza. por meio da verdade revelada nas Escrituras. Que é a palavra de Deus. E esse mesmo Espírito é quem vai produzir em nós o arrependimento, a confissão, quando a gente reconhece que nós estamos errados e que agora a gente precisa mudar. O esforço humano não deve estar em mudar a si mesmo, mas em olhar para a cruz para ser curado. Cada dia nós devemos lembrar o quão pecadores somos e o quão Salvador Jesus é. E esse é o processo da santificação na nossa vida, né? Então, você que está conosco, conectado conosco aqui, você que tem alguma pergunta, algum comentário, envia para a gente aqui no WhatsApp também, da rádio, 996320468. Diga se você está entendendo, está compreendendo o tema. Você que está nos acompanhando através do canal no YouTube, também deixe ali o seu chat, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que outros também possam ter acesso a essa série de estudos Céu e Inferno e com certeza serão abençoados como nós estamos sendo ao estudar essa temática também. E, pastor Lênis, é importante também a gente olhar para essa linha de pensamento que Deus ele não pede que sejamos santos sem dar a instrução e orientação de como fazer isso, né? Ele pede que sejamos, ele é o agente, ele toma a iniciativa, mas ele nos mostra o caminho. Como que Deus ele nos encontra antes da transformação de Cristo para a nossa vida? O livro de Gálatas, por exemplo, descreve tudo isso, né? A maneira que ele nos encontra é através da imoralidade, impureza, libertinagem, levando a vida como se não houvesse amanhã, idolatria, feitiçarias, inimizades, ciúmes, discórdias. Essas coisas vão desaparecer da nossa vida? Algumas sim, nem todas. Os ciúmes é difícil desaparecer, né, da nossa vida. Mas impressionante que com o tempo a gente vai diminuindo e é ali que vem a orientação que Deus ele nos dá. Deus diz, eu te encontro desse formato, mas eu quero te ajudar a ser desse novo formato. Qual que é? Através da paz. Então, eu troco as brigas pela paz. Eu troco a reclamação pela alegria, pelo amor, pela benignidade, pela fidelidade, pela mansidão e pelo domínio próprio. Então, Deus ele mostra, aí que entra, né? Nós não somos os agentes primários, né? Deus ele mostra o caminho e ele diz como devemos fazer. Isso é espetacular, né? Perfeito, pastor Mike. Então, dando continuidade aqui a esse pensamento, quando nós pensamos no processo da santificação, envolvendo o contexto da palavra de Deus, o contexto da obediência, a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós temos vários textos na Bíblia que consolidam essa nossa crença e fortalece esse entendimento. Por exemplo, quando na palavra de Deus, em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 31, diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória e honra de Deus. Amém. A palavra de Deus fala que o nosso corpo, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso corpo se torna templo do Espírito Santo. Então, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu toco, aquilo que eu me alimento, tudo isso faz parte desse processo de santificação. Sim. Então, as escolhas, as decisões que eu vou tomar na minha vida, elas podem estar nos direcionando para uma vida em santidade
ou pode estar nos condicionando para uma vida em pecado. Uhum. Então, é um processo de crescimento. Eu costumo dizer que a santificação é como se a gente fosse subir uma escada, degrau por degrau. Uma por vez. E às vezes a gente sobe 10 degraus e escorrega 2. Mas a gente está subindo. O que não pode nesse processo é a gente subir 10 e escorregar 20. Aí a gente não está crescendo. Ou ficar estagnado, né? Ou ficar estagnado, a gente está decrescendo. E em cima desse processo, a pergunta seguinte diz assim: o que Jesus disse sobre o papel da verdade bíblica, ou da Bíblia, das Sagradas Escrituras, para a santificação? O próprio Senhor Jesus, ele fala sobre isso, não fala? Com certeza. E o que ele diz sobre isso? Nós podemos até começar com o livro de João 17, né? João 17, versículo 17, de Cristo ele fala, né? Santifica-os na verdade, porque a minha palavra, isso Jesus falando, é a verdade. Jesus ele orou pela santificação dos seus discípulos antes mesmo da morte. Temos histórias, por exemplo, Jesus no caminho de Emaús, fazendo uma recapitulação da Bíblia, da palavra de Deus para com alguns ali, e ele definiu a verdade, que é a palavra de Deus, como meio da santificação, né? Através dela descobrimos a vontade de Deus para a nossa vida. Porque a palavra de Deus, né, a palavra que vem a Deus, expõe o pecado, corrige e transforma. Até para a gente poder preparar essa série, eu estava realizando uma leitura, né, lendo, buscando contextos bíblicos, né, versículos, quanto a respeito desse tema, para que agora nesse dia pudéssemos compartilhar com os nossos ouvintes. Eu senti Deus falando ao meu coração, né? Através da leitura, preparando essa série. Então você percebe que a palavra de Deus, como diz o João 8,32, né? Que é muito conhecido, né? Conhecereis a verdade, e a verdade nos liberta, né? O próprio Salmo 119, versículo 9 e 11, diz que a palavra purifica o caminho. Né? Purifica o caminho. Guardar a palavra evita o pecado, porque ela me mostra qual que é a vontade de Deus para a minha vida. E 2 Timóteo 3,16, que encaixa certinho, né, dentro desse contexto, onde diz que a Escritura serve para nos ensinar, né, para nos corrigir, para nos orientar, mas também para nos instruir em toda a justiça. Então você percebe que a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, é vital, extremamente vital, no processo da santificação. Até porque muitas das perguntas anteriores que respondemos aqui, nós respondemos usando a palavra de Deus. O crescimento espiritual acontece por meio da palavra de Deus. Deus usa a sua palavra para falar aos nossos corações e transformar a nossa vida, e mais ainda, ele usa a sua palavra não somente para nos alcançar, mas para que sejamos usados também para alcançar outras pessoas nesse procedimento da salvação e santificação. Amém. Amém. Deus seja louvado. Querido ouvinte, querido telespectador, dessa tarde de sábado, do programa Na Palavra, você pegou a ideia? Se você deseja passar por esse processo de santificação na sua vida, não tem como fazer isso e acontecer isso na sua vida sem passar mais tempo com a palavra, sem passar mais tempo estudando a palavra. Existem duas formas de você estudar a palavra. Alguns estudam a palavra para encontrar erro na palavra, e alguns estudam a palavra para encontrar erro nele. E isso é humildade. Quando nós vamos para a palavra, ela vai revelar quem nós somos, vai revelar o que Deus espera de nós, o que Ele pode fazer por nós. E aí vai acontecer um processo de transformação
se houver a nossa permissão para que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração. Estamos caminhando aqui para a última pergunta do estudo de hoje, do programa de hoje, e nós queremos mais uma vez relembrar você, se você ainda não pediu a sua revista Céu e Inferno, entre em contato conosco, 996320468, envie a sua mensagem dizendo que você quer a revista Céu e Inferno para você acompanhar essa série de estudos. Lembrando que nós já estamos na lição 6, mas claro, você tendo a revista, depois você pode reestudar as outras lições também. Todo o programa ao vivo ele fica gravado no nosso canal e você depois pode maratonar todas as outras lições que você ainda não teve a oportunidade de assistir. Lembre também de compartilhar, deixe o seu comentário, tá bom? E a gente vai ter uma alegria de poder te responder as suas dúvidas, os seus comentários e te auxiliar para que você possa crescer nesse processo de santificação na sua vida. Pastor Mike, a última pergunta então do nosso estudo é a seguinte: existe alguma área da vida, da nossa vida, que pode ficar fora do alcance da santificação? Opa, isso eu poderia até, né, respondendo a pergunta com outra pergunta, né? Será que existe, queridos ouvintes que estão nos assistindo, alguma área da sua vida que você não permitiria que Deus lhe cuide? Alguma área da sua vida que, quem sabe, você não permitiria que te acompanhasse para o reino dos céus? O livro de 1 Tessalonicenses 5:23 diz: o Deus de paz vos santifique em tudo, absolutamente tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. A santificação, ela é total, ela é integral. Não tem como eu falar para Deus cuidar da minha área financeira enquanto eu cuidar da área da minha família. Até porque o processo da santificação é Deus cuidando do meu crescimento em tudo, né? Em todas as áreas da minha vida. E isso se torna numa parte total e íntegra e não fragmenta, no caso, né, a nossa própria vida, né? A nossa própria vida. O Espírito nos traz a vida espiritual. Então, um cristão, ele é santificado por inteiro diante de Deus. E nós temos versículos que comprovam isso, né? Quando a gente vai, por exemplo, na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus 22, versículo 37, diz que amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Não tem como eu separar isso. O livro de Romanos 6, versículo 12 e 13 diz: não devemos entregar partes apenas da nossa vida, porque senão partes fica para o pecado. Existe alguma área da minha vida, eu perguntaria para os ouvintes, né, nós aqui na mesa, que eu não gostaria que Deus santificasse? Que eu não gostaria que Deus acompanhasse? E o livro de Colossenses 3, versículo 5, diz: mortificar a carne e vestir-se do novo homem. E temos também o 2 Coríntios que fala sobre isso, né? De que quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura, e isso acontece de forma inteira, de forma completa. Então Deus, ele não santifica apenas, se eu poderia dizer, apenas o culto, apenas o meu braço, apenas o meu intelecto, né? Apenas a fala, ou quem sabe o domingo. Deus, ele transforma, santifica as emoções feridas, os pensamentos impuros no cotidianos, os vícios, né, que são difíceis, às vezes, de abandonar, o caráter, moldando o nosso caráter, obviamente, como o pastor Denis muito bem mencionou no decorrer, de que a perfeição não vamos alcançar aqui, a perfeição será no céu com o retorno de Cristo Jesus, mas aqui Deus, ele vai transformando o nosso caráter. E todos nós sabemos
em qual parte da nossa vida que Deus ele precisa entrar, trabalhar e santificar. Deus ele também vai santificando a nossa rotina, né, do dia a dia, os relacionamentos, né, quer seja familiar, quer seja social, quer seja trabalhista, quer seja até relacionamentos espirituais, Deus também ele vai santificando dentro da nossa profissão, sexualidade, vida interior e exterior que o pastor Denis mencionou no decorrer. Então Deus ele vai santificando absolutamente tudo, onde nada fica por de fora. Então, para responder essa pergunta, será que tem alguma área na minha vida que eu gostaria que Deus não santificasse? Eu, de forma pessoal, responderia que não. Obviamente não. Eu quero que Deus ele entre, que ele faça morada, que ele mude o que ele tem que precisa mudar e que a cada dia ele me transforma num servo fiel, que me torna, né? Obviamente que eu vou me tornando a cada dia mais a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Amém. Amém, pastor Mike. Esse texto de 1 Tessalonicenses 5:23, ele é muito profundo e na minha versão aqui ele diz assim, ó, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, Olha né? só. Então aparece a palavra inteiramente, né? E depois fala que o espírito, a alma, o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toda a obra e o processo de santificação na nossa vida é para nos preparar para o céu, é para nos preparar para a volta de Jesus. E não pode, como você colocou tão bem, ficar nenhuma área de fora. Sim. Todas as áreas da nossa vida precisam ser santificadas. Com certeza. Não tem como a gente ir para o céu com uma área debilitada. E o pastor Mike, ele já fez aqui até um apelo para você. Ele fez um apelo levando você a refletir qual área da sua vida você, quem sabe, tem buscado ter autonomia e não tem colocado e se submetido à ação do Espírito Santo. Qual área que o Espírito Santo tem batido a porta e você tem deixado ela trancada? Quem sabe hoje é o dia de você abrir essa porta, para que o Espírito Santo possa realmente fazer uma obra completa. Amém. Como o pastor Mike disse, não uma obra pela metade ou uma obra fragmentada. Porque se nós formos avante aqui no verso 24 de 1 Tessalonicenses capítulo 5, diz assim: aquele que os chama é fiel e fará isso. Eu sei que muitas vezes tem algumas áreas da nossa vida que são mais difíceis. Eu sei que tem algumas áreas na nossa vida que às vezes dá mais trabalho. Mas ele está dizendo, aquele que os chama é fiel e fará isso. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém. Ao longo de toda a história, nós vimos homens e mulheres que tiveram as suas vidas transformadas, os seus caráteres transformados, os seus anseios, desejos, sonhos transformados pela ação do poder de Deus em suas vidas. Isso é verdade. Então, Paulo, quando ele relata aqui, ele diz que a santificação requer paciência a longo prazo, para entender que é mais que um evento único, é o processo contínuo de crescimento espiritual durante toda a vida, até a segunda vinda de Jesus. Mas, por outro lado, a santificação requer perseverança a curto prazo, para renunciar diariamente o quê? A nossa autonomia e nos render à autoridade de Deus. Nós estamos concluindo o nosso estudo dessa tarde. E, pastor Mike, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Uma alegria ter a sua companhia, a sua presença aqui. É a primeira vez que você participa conosco, mas você está tão à vontade que parece que é de casa já e realmente... É o poder do Espírito Santo. É o que estudamos na série, né? A casa é sua. Amém. E com certeza será uma alegria ter a sua presença aí em outros programas também, em outros temas, né? Amém. Mas que Deus seja louvado. O seu recadinho final aí, então,
para os nossos amigos ouvintes e telespectadores. Querido pastor Lênis, eu quero agradecer por essa oportunidade, né, de compartilhar a palavra de Deus com os nossos queridos ouvintes e principalmente falar sobre um tema tão importante da atualidade, né, que é a santificação, a mudança e o trabalho do Espírito Santo, crescimento diário. Eu digo que a santificação, queridos ouvintes que estão nos ouvindo, ela não é psicológica. A santificação é espiritual. E para que possamos passar e crescer, precisamos constantemente da presença do Espírito Santo. Eu quero concluir dizendo que a santificação é a vontade de Deus, porque o seu plano é eterno para todos nós. Ele quer que nós sejamos santificados. Ele pede a mim e a você que sejamos santos assim como Ele é santo. Ele mostra o caminho de como devemos fazer isso, pela obra do Espírito Santo. Porque ele produz o caráter de Cristo em nós. E citando muito bem, como fez o pastor Denis, né, o apóstolo Paulo, como ele mesmo diz, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, que você possa permitir que Cristo Jesus não viva no seu coração, na sua mente, no seu dia a dia, apenas pela metade, mas que possa permitir que Cristo Jesus atue no seu coração de forma completa, que Ele conduz, que Ele seja o capitão do seu barco. E o terceiro ponto é pela palavra de Deus, de buscar intimidade com a palavra de Deus. Existem muitas respostas que nós não temos, muitas perguntas que nós não temos respostas, mas eu garanto que essas respostas estão na palavra de Deus, aonde pelo meio acontece a transformação. E por fim, para concluir, é pela fé em Cristo Jesus, que não vem apenas do nosso esforço humano, mas que é acompanhada pela obediência. Eu, como pastor, se eu pudesse dizer algo para mim, pastor Denis, todos os nossos ouvintes, seria: escolha obedecer a Deus. Como diz na palavra, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, que Deus abençoe você, que Ele continue sendo presente, mas que a cada dia você possa continuar abrindo o seu coração, permitindo que Ele guie todos os seus passos. Amém. E eu pergunto para você, qual vai ser a sua decisão? Qual vai ser a sua escolha depois do estudo de hoje? O meu desejo, a minha oração é que você aceite Jesus como seu Salvador e como Senhor da sua vida. Amém. Que você deseje receber o poder do Espírito Santo para caminhar com Ele e ser transformado para uma nova vida. Amém. Se esse é o seu desejo, se essa é a sua oração, eu convido você a se unir conosco nesse momento. Vou pedir para o pastor Mike nos conduzir em oração, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Pastor Amém. Mike. Oremos. Querido Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de aprendermos de Ti, ouvir a Tua voz. E agora, nesse momento que tivemos nos minutos anteriores, pudemos aprender da Tua palavra, estudando o tema da santificação. Amém. Todos nós sabemos em qual área da nossa vida precisamos crescer e melhorar, mas nós não queremos fazer isso sozinhos. Queremos fazer isso com a força, apoio e também a presença do Espírito Santo. Amém. Senhor Pai amado, aqueles que estão nos assistindo neste momento, eu não sei quem são, mas o Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor sabe como está o coração de cada ouvinte. Por isso que eu peço, Senhor, que depois desse estudo que tivemos aqui, depois dessas lições, se algum ouvinte aprendeu alguma coisa, quer alguma transformação pessoal na sua família, que o Senhor venha conceder sabedoria, direcionamento e diretamente que possa influenciar para que essa pessoa possa cada dia crescer em Cristo Jesus e assim nos assemelhamos à sua imagem e semelhança. Amém. Continue estando conosco, perdoando os nossos pecados, nos dando intimidade com a Tua palavra
sendo obedientes à voz do Espírito Santo e crescendo na santificação em Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, querido amigo, querida amiga, ouvinte, telespectador da Rádio Novo Tempo de Curitiba. Queremos mais uma vez agradecer a sua presença, a sua participação e estender o convite para o próximo sábado, às 15 horas, nós estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. E nem se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pois em todo momento, em todo lugar, você ligado na palavra. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.